tudo bem? Olá, como vai? Tudo bem? Hoje, continuando, e agora numa parte final do tema, por que Jesus compara a fé com um grão de mostarda? Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos? Pai querido, dando prosseguimento a este tema do grão de mostarda, queremos pedir que Teu Santo Espírito venha abrir os olhos da nossa alma, também das pessoas que vão ouvir, para que elas possam ouvir, entender e obedecer a Tua palavra. Por Jesus. Amém. Bem, nesse vídeo nós começaremos falando, eu gostaria que o irmão comentasse sobre o que aconteceu no período de Adão até Noé, que Deus quis destruir o mundo. Na realidade, em 1000 anos, como as famílias eram grandes, de um casal já tinha 3 milhões de pessoas. Mas a tendência do homem era para o mal. A Bíblia diz que Deus arrependeu. É interessante, porque Ele sabe todas as coisas, antes Ele sabia que ia acontecer, mas a Bíblia diz que Deus arrependeu de ter criado o homem. Sério isso, não? E Ele então procurou entre toda a humanidade, porque para Deus reinar é preciso o ser humano, que foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, para resolver o problema do pecado. Então Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Sim. E Ele sabia que o homem ia cair, só que se multiplicou. Eu não vou entrar em detalhes sobre os homens, os anjos que quiseram ficar com as mulheres que eram bonitas e tal. E sei que a humanidade ficou degeneralizada de uma tal maneira que Deus arrependeu. E como os olhos de Deus passeiam por toda a terra, procurando o justo, Ele achou um homem justo apenas em mais ou menos 3 milhões de pessoas. Sim. E em 120 anos, vamos dizer assim, Noé pregou, Noé mostrou, só que nunca havia chovido, a terra era regada-se por um vapor, entende? A temperatura era tudo controlado, não é como hoje, que uma hora faz um calorão, outra hora faz um friozão, outra hora não estava bagunçado, Deus estava no comando. E Deus achou esse homem, e 120 anos, ele pregando que ia chover, nunca tinha chovido, eles nem sabiam o que era chuva. Mas o interessante é que eles se surpreenderam, de repente os ímpios se surpreenderam, quando eles viram os animais entrando na arca, entende? Imagina animais selvagens, animais domésticos, todos entrando na arca, sem ninguém dirigir. E imagina naquele tempo que não tinha recurso nenhum, construir uma arca. Imagina o trabalho que deve ter dado isso e imagina o quanto que ele foi motivo de chacota, de primeiro já construir um negócio enorme que precisava ter para armazenar todos aqueles animais. Como hoje nós temos até uma musiquinha que fala que o primeiro século se acabou com água, o povo não creu. Agora vai acabar com fogo, e só Jesus que pode nos valer. Então, agora não existe arca, agora não tem mais Noé. Jesus ficou por salvação, só existe o Evangelho da Paz. Então, a gente vê que na realidade, por um homem justo, que Deus achou justo, Deus pôde salvar a família, que se a gente olhar lá na frente não era uma grande coisa. Não eram justos, né? Então, a gente vê que é uma esperança para nós, que, como está a palavra, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A nossa família realmente é a família espiritual, não é a de carne. E muitas vezes Deus pôs no meio justamente para ver se dá uma melhorada. E a gente tem lutas, mas quem confia em Deus vai ter a oportunidade de ver seus filhos salvos, porque Deus salva quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Com certeza. E nós vemos então que depois dessa surpresa, Deus mostra, vamos dizer assim, nós temos aí na ilha de Pátimo, né?
Vai ser falado, o próximo assunto é a ilha de Patmos, onde João, o discípulo amado de Jesus, ele foi exilado. Então, o irmão vai falar também sobre isso. Então, na realidade, como a gente sabe, João também foi perseguido, puseram ele sim numa caldeira, um caldeirão de azeite fervendo, e Deus preservou a vida dele. Como o rei ficou com medo, esse homem não morre, também não. E mandou ele, exilou ele. Era plano de Deus. E lá, vamos dizer, na separação do mundo, das coisas, ele pôde refletir e Jesus se revela para ele, falando das suas igrejas, das 7 igrejas, que são as 7 mulheres, que nós vemos lá também, nós vemos lá em Isaías, né? 7 mulheres procurando o homem para falar para ele que ela sabia se cuidar, mas só precisava do nome para ter uma honra. As igrejas sabem se cuidar. Então, 7 igrejas, terminando com a igreja de Laodiceia, que é o povo, deveria ser o povo do juízo, mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriou, e o inimigo trabalhou de uma tal maneira que ela quer ser independente de Deus. Diz que ama, mas não ama. Sim. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, mas não é aquele amor sincero, entende? E nós estamos hoje no último período que justamente a igreja orgulhosa, a igreja que acha que pode tudo, que agrada ao Senhor, mas é como, vamos dizer, a mulher falsa, que trai o marido, mas quando ele chega ela é tão boazinha e tal. A igreja está desse jeito. Cristo está desgostoso, porque a pior coisa desse mundo é amar sem ser amado. E é essa a situação da igreja. E nós vemos então que a nossa situação é a pior. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos que Cristo está às portas. Ele vem buscar um povo lavado e remido. E você está sendo convidado, vamos dizer assim, a fazer parte desse povo escolhido, porque ele diz que as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. E também ele diz que, Deus não terá o pecador por inocente. Essa mensagem de Emmanuel, que é Deus conosco, ela deve abranger o mundo. A nossa igreja, não aceitou essa mensagem e Deus nos mandou pôr no YouTube. Então, está aí a oferta para todos. Sim. E também tem um outro trecho bíblico que o irmão quer comentar, que é sobre as 10 virgens que dormem profundamente em seus pecados. Fale sobre isso. Então, essa é a pior coisa, porque quando uma pessoa está dormindo sono profundo, a gente chama e ele não escuta, mas se você chegar e balançar ele fica bravo. Sim. As 10 virgens são 5 loucas, 5 prudentes. As prudentes puseram azeite na lamparina e as outras eram assim, desleixadas, vamos dizer assim. Sim. E, tardando o noivo, a Bíblia diz que adormeceram todas. Então, só que à meia-noite, lembra do sol da justiça que nós já falamos? Sim. À meia-noite o sol da justiça caiu. Então ele veio brilhando. O tempo da pessoa pôr azeite na lamparina é esse que o Emmanuel está chamando a atenção da pessoa para a santificação. Sim. Em tudo. É os 10 mandamentos, a guarda dos 10 mandamentos. Também lá em Apocalipse a gente vê falando a respeito das pragas, do revestimento do povo de Deus, e como nós vemos lá as 3 mensagens angélicas que está falando a respeito da adoração a Deus, a verdadeira adoração a Deus, por Deus em primeiro lugar. E hoje, aqueles que não adoram ídolos, mas está adorando roupa, está adorando posição, está adorando cargos, está adorando, enfim, Deus não quer que você ponha nada acima dele, nem pai, nem mãe, nem filho, e nem a tua própria vida, porque a tua vida, a minha vida e a vida dos irmãos não pertence a nós. Nos foi dado, nos foi emprestado.
E se precisar, Deus requer até a nossa própria vida. As 10 virgens não querem acordar. Eu não vou entrar nos méritos na onde elas estão falhando, mas muita gente sabe, em vídeos nós temos falando a respeito. Se você quiser saber, procura nos nossos vídeos, vocês vão ver. Então, ela é orgulhosa, ela se julga assim muito lá em cima, mas é a própria Bíblia que diz lá em Apocalipse 3,14 em diante, que está falando dessa igreja, que Deus está falando que é desgraçada, miserável, pobre, cega, nua. Ela nem é totalmente do mundo, mas também não é de Deus. Não segue a Cristo e os discípulos. Ela vive na mornidão. E a mornidão, naquele tempo, que não tinha remédio assim, água morna fazia vomitar. Quem precisava vomitar tinha que beber bastante água morna para vomitar. E Cristo está falando que está a ponto. Ele não vomitou ainda, mas está a ponto de vomitar, porque a Laodiceia está brava. Como uma pessoa que está dormindo sono profundo, você quer acordar e fica brava. Ela está brava, mas ela não quer acordar. E o Senhor tem o plano dele, que as ovelhas dele vão ouvir dos 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais. Vai ouvir a voz dele e vai vir para o rebanho. Então, não tem católico, não tem adventista, não tem assembleia, não tem isso, não tem aquilo, não tem muçulmano, não tem nada. Todos vão ter que admitir que há um só pastor e um só rebanho. Amém. E agora nós vamos falar sobre, para finalizar o vídeo de hoje, nós falaremos sobre Jeremias 8:20, que diz assim: passou a cega e findou o verão, e nós não fomos salvos. Fale sobre isso. Então, nós sabemos que esse trecho aí está falando a respeito de colheita. As pessoas plantavam no tempo certo. Eu me lembro que o meu pai, quando eu era pequeno, meu pai morava na roça, ele olhava na lua e ele sabia quando ia chover. Sim. Ele sabia quando ele tinha que preparar a terra rapidinho, e depois esperar a hora que a chuva vinha. Então, quem mora na roça, hoje em dia as pessoas não ligam, mas quem mora na roça, ele sabe que tem essa percepção. A natureza mostra. Então, ele sabia quando ia chover, até mesmo para colher. E tinha vezes que falhava a chuva e perdia. Então, passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. Essa é a história da humanidade, da igreja. Vamos dizer, o mundo teve muitas oportunidades, como tem agora. Agora a gente não tem mais essa perseguição que teve Martinho Lutero, aquele povo, não tem. E nem do povo da Bíblia. Mas também não está plantando nada. Quer dizer, está falando assim, plantar coisas boas, coisas bem, buscar a Deus em tempo oportuno, pôr azeite na lamparina. Então, como diz Jeremias, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Muita gente sabe que não está salvo. Sim. Muita gente não tem esperança de salvação. Por quê? A liderança da igreja caíram. E quando a cabeça cai, o corpo também cai. Não é? Então, a gente vê que as pessoas, eu diria assim, que está mais perdido do que cego em tiroteio. Imagina uma pessoa cega, está num lugar e pessoas atirando uns nos outros e ele fica apavorado sem saber. O povo está apavorado, mas não está vendo saída. Por quê? Porque também lá em Isaías está falando, né, que pela falta de sinceridade, pela falta de honestidade, pela falta de interesse, Deus tirou o seu espírito. Sim. E deu um espírito de confusão. Então, ele lê, mas não entende. Ele sabe que está escrito, mas ele não tem saída, porque o próprio Deus tirou. A gente pega ali em Isaías 29, de
9 a 14, que está falando sobre isso, e pega lá na parábola da semeadura, que o próprio Cristo está falando por parábola para aquele povo que era rebelde, que não entendia, não entender, porque ele falou, se eles ouvirem e entenderem, eu vou ter que curar. Aí vem o contraste, né? Afinal, ele não veio para salvar. Mas Deus é contigo? Se você for com ele. Se você não for com ele. Tchau. É o que está acontecendo. Hoje, a igreja não quer saber de Deus. Influenciado por quê? Quem quer prolongar a vida do homem na terra, adivinha? Quem é? Ué, o inimigo. Por quê? Ué, porque quanto mais prolongar o tempo aqui, mais mais almas ele leva para o lado do inferno com ele. Vamos dizer que Deus está dando noivo, vamos dizer lá na parábola. Todos que nejaram todo. Então, se a gente prestar atenção, a misericórdia de Deus é a única razão da gente não ser consumido. Deus tem prolongado o máximo. Cristo está aflito. Na realidade, Cristo, em visões que nós temos, também mostra que Cristo está preocupado. Porque não é Ele que vai decidir. Quem vai decidir é o Pai. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas. Deus. Mas, como eu e você tem seus pensamentos, eu tenho o meu. Você age como mulher, eu acho como homem. Sim. É os irmãos. Então, na realidade, nem o Espírito Santo, que penetra a mente de Deus, ele consegue penetrar a mente de Deus, não conseguiu descobrir o dia e a hora, porque Deus não decidiu. Quer dizer, nem Deus não decidiu. O amor de Deus é tão grande que ele tem prolongado, vamos dizer, dando uma oportunidade para o pecador. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais. Que ele, quando ele pensar, acabou, Cristo então tem a ordem para vir. Entende? É isso que as pessoas não estão percebendo. Nós estamos mais ou menos assim como que nós falamos já em outra passagem. Nós estamos mais ou menos como a rã na água. Água geladinha, gostosinha, bota lá, ela não está nem aí, vai esquentando, o corpo dela também vai. Só que chega uma hora que vai derreter. É o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas não estão percebendo. Tanto lá da arca, que os animais, no caso, somos nós. Lembra do lençol de Pedro? Então, que tinha animais de todos os tipos. São a natureza do homem, conforme ele, vamos dizer, dá lugar àquele espírito imundo. Que o lençol de Pedro, então, era o evangelho sendo pregado a toda a criatura. Certo. Entende? E, na realidade, as pessoas não estão percebendo. A arca, Deus, através de Cristo Jesus, está pondo um ponto final. Jesus está trabalhando com o seu povo. Ele chora. Por quê? Assim como a gente não quer perder um ente querido, Jesus também não quer perder a gente. Sim. É o sangue dele que foi vertido. Assim como o pai e a mãe, a gente se dói por um filho rebelde, Cristo também se dói, mas ele não pode fazer nada, porque foi dado um livre-arbítrio. E o inimigo procura prolongar a vida dele, mantendo o homem. Por isso que o homem inventa, até, vamos dizer assim, fabricar outros de célula e tal. Quer dizer, de todas as maneiras, o homem procura ir contra Deus, contra a natureza de Deus. Mas vai chegar uma hora muito breve que Cristo virá. Amém. Bem, finalizando esses vídeos do grão de mostarda, então nós pedimos que vocês curtam o vídeo, que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, não esqueça. E também compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários, pedidos de oração, nos procure, se precisarem de ajuda espiritual ou quiserem aprender mais da Palavra de Deus de uma profundidade maior, nós temos um grupo que nós estudamos todo sábado às 15 horas e estudamos mais profundamente os assuntos. Então procure a gente, que a gente vai deixar aqui no final do vídeo, nós vamos deixar um e-mail que é por esse canal que a gente se comunica. Até o próximo vídeo. Antes de terminar, eu quero
te convidar. Hoje é o dia oportuno. Você está ouvindo a voz de Deus. Não importa o que você fez até hoje, se você matou, roubou, adulterou, usou drogas, fez mal para os outros, não importa. O Senhor faz uma pergunta: quer mudar? Quer a partir de hoje ser uma nova criatura? Basta você dizer sim. Então, Ele está buscando as ovelhas perdidas. Ele está buscando a reconciliar o mundo com Deus, com o Pai. E como Deus foi com ele, porque ele foi obediente. E o inferno não conseguiu manter ele no inferno, porque ele era justo. Se você aceitar Jesus, você também será colocado no corpo dele, porque Deus não ouve a nós, Deus ouve o seu Filho. Sim. Nós somos apenas parte do corpo de Cristo. Você será bem-vindo no grupo Emanuel. Amém. Até o próximo vídeo.